Olá, vamos começar aqui, gente, mais um podcast, esse podcast que você aí, ó, precisa estar antenado, precisa se inscrever, afinal, sempre aqui, ó, boas conversas, pessoas que vão nos inspirar, trazendo boas histórias, insights, e essa é a nossa missão, afinal, queremos, né, transformar esse nosso Brasil em um país melhor e nada melhor do que boas histórias para que a gente possa, né, modelar, replicar. E aqui, ó, trouxemos Leandro, que é CEO da AIM-Labs. Obrigado, viu, amigo? Eu que agradeço o convite, Henrique. É um prazer estar aqui com vocês e trocar essa ideia. Show de bola. Rapaz, eu vou fazer até uma colinha aqui, porque o currículo do homem aqui é extenso, mas trabalhou por muito tempo em empresa de óleo e gás, né? Depois teve desafios na vida de ter vencido uma leucemia e, como prestador de serviço para uma empresa, depois torna-se dono da empresa, que é a AIM-Labs. É isso? Exatamente. Fiz um resumo do resumo aqui, tá? Resumo. Essa empresa, a AIM-Labs, que, olha que interessante, já está em mais de 13 mil pontos e em 26 estados, uma solução, né, para os mercados autônomos e já transacionou, né, mais de 1,5 bilhão. Transaciona, né? 1,5 por ano. É isso aí. Tá certo? Tá certo. Show de bola. E subindo. E não para, né? E crescendo, não para. Não. Não, legal, Henrique. Eu comecei a empreender nesse momento aí que você falou, né? Com a AIM-Labs no mercado de vending machine. Na verdade, não foi exatamente prestador de serviço, né? Na época eu queria empreender, eu já tinha alguns projetos ali que eu queria empreender. E aí um dos projetos era trabalhar com vending machine, porque no lugar que eu fazia MBA não tinha cantina, enfim. Eu falei, poxa, seria legal ter uma máquina aqui para comer um salgadinho, alguma coisa. E eu não tinha muita visão exatamente de como seria isso, mas eu queria desenvolver um aplicativo para pagar na máquina, desenvolver um produto, a máquina e tudo. E aí esse era um dos projetos e tinha outros projetos, né? E eu falei assim, bom, como que eu vou escolher então qual projeto eu vou focar energia? E o meu critério foi super técnico, né? Basicamente foi qual deles, se der errado, eu vou ter me divertido no processo, né? Legal. E aí, como eu estudei engenharia, mecânica, elétrica, aprendi a programar, computação, eu falei assim, cara, acho que vending machine, eu vou mexer com tecnologia, vou mexer com tudo isso e vou me divertir, né? E aí a AIM-Labs, ela surgiu porque quando eu decidi trabalhar com isso, eu lembrei que em algum momento no passado, um amigo que trabalhou comigo tinha me convidado para um happy hour com outros amigos que na minha cabeça trabalhavam com ATM, que são aquelas máquinas de sacar dinheiro. Tá. Eu falei, eu acho que se eu conversar com esses caras, eles devem conhecer alguma coisa sobre o mercado de vending machine. E aí, no fim, pedi essa conexão. Chegando, um dos donos dessa empresa tinha estudado comigo no colegial, uma puta coincidência. Na verdade, não era ATM, era vending machine mesmo. Eles tinham um RP para vending machine. E aí, encurtando um pouco a história, eu fiz um projeto, né? Transformei numa proposta. Apresentei para eles para desenvolver um produto para oferecer para quem já era cliente da AIM-Labs. E eles toparam investir e se tornaram sócio, né, da primeira empresa que eu fundei, que chamava Mercúrio Automação. E aí chamei um colega de faculdade, o Marcelo, para ser o CTO. E aí nós dois começamos a jornada ali na AIM-Labs, desenvolvendo sistemas de pagamento para vending machines. Tá. Isso voltado ao mercado de forma geral? De forma geral, Isso foi em 2017. Vending machine são aquelas máquinas que tem uma mola, né? Você põe uma moeda lá e empurra um salgadinho. E aí, quando eu sentei com esse projeto aí que eu falei do MBA, de querer fazer a máquina, um produto, um aplicativo para o celular, um dos sócios da AIM-Labs, o Caio, chegou para mim e falou, Leandro, cara, legal essa ideia, mas você não vai conseguir ser tudo, né? Tá. Então você entende aqui como funciona o mercado. Tem um provedor de tecnologia, tem que pode vender máquina, pode vender sistema de pagamento, tem um provedor de insumo que oferece os produtos que vão ser vendidos na vending machine e tem o operador de vending machine, que basicamente é um operador logístico que coloca a máquina em algum lugar e vai alimentando ela para que vendam os produtos. São 3 business completamente diferentes, né? E mesmo, por exemplo, tecnologia, se você escolher vender a máquina ou vender
sistema de pagamento, um é muito mais venda de produto, outro é muito mais venda de serviços. E se você não se especializar, você vai acabar não conseguindo crescer. E aí foi ali que eu falei, puta, realmente eu preciso estar junto com esses caras, né? E aí no começo eu queria atender varejo, mas eu não sei quem está vendo a gente aí se já empreende ou começou a empreender. Quando você está ali no comecinho, sua cabeça borbulha, né? Então você está cheio de ideias e você acha que pode fazer tudo. Então, na verdade, não era só para o varejo alimentar. Eu também tinha uma ideia de aplicar essa máquina para a indústria. Tá. Na verdade, isso no início você já estava cheio de ideias para mercados. O que eu mais tinha era ideia. Ideia e motivação, né? Para mercados diferentes. E aí, enfim, então tinha essas duas linhas e, digamos assim, eu joguei um pouco de semente nos dois terrenos, né? Comecei essa parceria com a MLabs, né? Para fundar a Mercúrio Automação, e eles investiram na gente. E, ao mesmo tempo, eu abri um projeto paralelo, que a MLabs também fazia parte, era junto com a Mercúrio Automação, que é a empresa que eles ajudaram a fundar, mas que, ao invés de focar no varejo alimentar, focava no industrial, para a venda de EPIs dentro de indústrias. Aí quando o negócio começou a crescer, mais uma vez veio ali o discurso do Caio, né? Falando, cara, ou você foca, ou vai ser difícil crescer, porque tem uma frase dele que eu gostei bastante, que assim, ele fala, cara, o problema não é não vender. Né? Então o problema não é não vender quando você tem um negócio. O problema é vender pouco. Sim. Principalmente quando você presta um serviço. Porque quando você vende pouco, você tem que dar sustentação para aqueles clientes que você começou a atender. E se você começa um monte de iniciativa e não sustenta nenhuma delas, o que acaba acontecendo é que você perde credibilidade no mercado. Porque aí você começa uma coisa e abandona, começa outra coisa e abandona. E se você não abandonar, você vai ficar com um monte de coisa pela metade que vai consumindo a sua energia. E aí a gente estava com essas duas, em determinado momento eu entendi que fazia mais sentido focar no alimentar, porque a MLabs ela já tinha uma carteira de clientes para um software que ela vendia, que é um software de gestão, um ERP, que eram potenciais clientes desse produto. O outro era um mercado que a gente tinha que desbravar e a gente não tinha muito conhecimento. Então, basicamente, eu licenciei a tecnologia... Desculpa. Eu licenciei a tecnologia de EPI para uma empresa que chamava Multipex, e ela começou a vender nosso produto e eu abandonei, entre aspas, o comercial e foquei só na tecnologia, que era a mesma tecnologia do varejo, né? Então, com isso, eu fiquei com apenas um cliente, e a Multipex que desenvolveu o mercado. E aí eu foquei no varejo alimentar, que era vender para o que eram os operadores de vending machine. E aí sim, esse negócio foi o que a gente pôs mais energia, cresceu, desenvolveu. Que são os mercados autônomos. Ainda não era mercado autônomo. Tem uma coisa interessante, né? Em 2017, quando a gente começou a namorar ali a MLabs em 2016, mais ou menos, né? E aí assinamos o contrato, abrimos a empresa, ali, constituímos a Mercúrio Automação em abril de 2017. Em 2017, um dos sócios da MLabs, o Caio, foi para uma feira que é referência em autoatendimento para o nosso setor lá nos Estados Unidos. E nessa feira ele viu um conceito novo na época que chamava micromarket, né? Que é micromercado, que na verdade é o que a gente hoje conhece aí dos mercadinhos de condomínio, mercados autônomos. Mas até então não se falava muito disso no Brasil. E a gente estava muito focado em vending machine. E aí, quando ele veio conversar comigo, ele falou, Leandro, cara, a gente está bem no começo aqui de vending machine e tal. Olha esse modelo, o que você acha, né? Tinha um concorrente nosso que se tornaria concorrente porque a gente estava desenvolvendo um produto que já estava começando a entrar nesse mercado autônomo. E a gente ali, né, entendendo como ia entrar. E aí eu lembro que eu falei assim para ele, falei, cara, isso aí não vai dar certo aqui no Brasil não, porque o pessoal vai roubar e vai dar errado. E outra, né, assim, para a gente vender esse produto, eu tinha uma clareza que eu ia ter que fazer duas vendas. Eu ia ter que convencer as pessoas a montarem um mini mercado
e depois convencê-las a comprar a minha tecnologia, né? Porque eu entendi lá naquela cadeia que eu falei, existe o operador, existe o fornecedor de tecnologia, existe o provedor de insumos. Então, assim, como eu sou o provedor de tecnologia, para que eu exista enquanto provedor de tecnologia, precisa existir um operador logístico, né? Então, eu tenho que convencer ele a se tornar operador logístico. Ou eu entrar como operador logístico, mas aí não fazia sentido porque eu ia concorrer com os meus clientes. Tá. E isso é insustentável, né, do ponto de vista de negócio. Então, ali naquele momento, em 2017, a gente tomou uma decisão estratégica de não desenvolver nada para micromercado e focar em vending machine, porque já tinha uma carteira de clientes na MLabs. Só que aí em 2019 eu fui para essa feira, né? Tá. E aí o cenário mudou. Aí tu viu diferente, né? E aí eu vi diferente. O que eu vi diferente? Ali a gente já tinha 800, 1.000, 1.200, não lembro, terminais de pagamento em vending machine. Então a gente já era relevante, sim, era muito pequeno ainda, mas tinha uma... A MLabs era muito respeitada e conhecida nesse mercado, né? Um mercado de nicho, a gente era muito respeitado e conhecido. E aí eu fui para essa feira para coletar insights, entender o que estava acontecendo. E aí o que eu percebi? E aí eu vou usar você de exemplo aqui, né? Você tem esse escritório maravilhoso aqui que eu tive a oportunidade de conhecer e até pegar vários insights. Imagina que para a sua equipe, você quer fornecer algum serviço de conveniência, salgadinho, Coca-Cola, lanche natural, né? O que você prefere? Por uma máquina que você pode escolher no máximo 30 itens diferentes. E aí 30 parece muito, mas se você parar para pensar, Coca e Coca Zero já foi 2. Água normal, água com gás, já foi 4. Então nessa daí, assim, não dá para pôr quase nada. Então uma máquina que você vai pôr 30 itens diferentes, que você vai ter que pagar para depois o item cair e você olhar ele, que o lanche natural vai estar gelado, o biscoito, traquina, se você quiser colocar, vai estar gelado, a Coca vai estar tudo na mesma temperatura, não tem água sem gelo, água gelada. Então a relação de consumo vai ser pagar para depois pegar o produto, ou você prefere ter uma prateleira com duas... detalhe, né? Deixa eu acrescentar um temperinho aí. Que aí o seu... o colaborador ali da sua equipe vai lá tentar pegar o negócio enrosca na máquina e ele vai reclamar com você que ele comprou um negócio aqui dentro, então mais um problema para você resolver. Ou você prefere um negócio que tem um armário, uma prateleira, uma geladeira, que seu colaborador abre, pega, lê o rótulo, vê que produto que vê a data de validade, lê ali o nutricional do produto e tal, e depois, se ele decide comprar, ele paga e leva. A resposta parece meio óbvia, né? Sim. E aí, olhando isso, eu falei assim... Cara, eu conversando com alguns operadores dos Estados Unidos, eu vi que eles estavam migrando desse modelo de vending machine para honest market. E ao migrarem, eles estavam faturando 4 vezes mais. Existia furto, só que o furto ele era pequeno e acabava sendo um custo do processo. Assim, era um custo... Sim. Que perto da manutenção e do CAPEX de uma vending machine, que você tem que investir muito. Sim, tem a questão do maquinário, maquinário e tudo mais. Reembolso quando enrosca um produto, ou quando tem um produto estragado, ou quando quebra um produto na hora que cai, enfim. Acabava meio que sendo um custo quase que igual, né? Só que o faturamento aumentava 3, 4 vezes. Porque aí eu comecei a me perguntar, né? Poxa, mas peraí, por que os operadores estão indo de vending machine para micromarket? Por que fatura mais? E aí que eu cheguei a essa conclusão que eu comentei agora, olhando pela perspectiva do consumidor final. E aí caiu a grande ficha, né? Que é assim, eu falei, olha, eu posso até não querer desenvolver isso. E eu posso até não acreditar que no Brasil, eventualmente, vai dar certo. Só que basta um primeiro doido começar a fazer... Sim. Porque aí o consumidor final vai falar, cara, eu não quero mais vending machine. Eu quero o próximo doido que vai colocar o micromercado, né? E aí quando caiu essa ficha eu falei, puxa, é uma questão de sobrevivência, eu me posicionar. Porque aí se eu me posicionar, eu vou manter a empresa perene, né? Esse era o conceito. E aí então em abril de 2019 foi que eu visitei essa feira. E em setembro a gente lançou o nosso produto, né, de micromercado. Então, assim, antes disso, não era... não existia micromercado pra gente. E é curioso que eu lembro... a gente fez um evento em 2019,
Foi o terceiro evento, terceiro encontro de operadores de vending machine. E aí foi o primeiro encontro que a gente fez palestra, levou conteúdo e eu compilei essa visita que eu fiz com vários insights. E um dos insights eu falei, pessoal, vocês que operam vending machine, em algum momento vai bombar esse modelo de micromercado. Micromarket vai bombar. Me explica uma coisa aqui, só para entender, Leandro. Nós estamos falando em 2019. Exatamente. Hoje, né, eu falo, esse mercado autônomo, ele já é extremamente pulverizado. A gente tem várias redes de franquias, né? Eu falo condomínio, normalmente residencial, corporativo, a gente sempre encontra. Mas naquela época não existia. Era o zero. mato estava alto ali. Se eu falasse, assim, já tinham alguns, né? Alguns doidos, vamos falar assim, né? Mas acho que não chegava, eu vou dar um chute assim, altíssimo. Se tivesse 200 micromercados, era muita coisa. Não tinha 200. 2019 não tinha. Tá. Aí você é um provedor de tecnologia. Mas você provém a tecnologia para o mercado autônomo. Exatamente. Como que você fez esse trabalho, o que eu falo assim... De criar uma demanda que não existia. Criar uma demanda que não existia. Né? Então, hoje deixa eu deixar claro, eu não sou culpado da pandemia, tá? Eu tava lá quando ela aconteceu, né? É curioso, assim, são coisas do destino, né? Eu li um livrinho que um cara que eu conheci, ele me procurou perguntando de um grupo que eu faço parte, enfim, e me deu isso de presente. O livro chama Boa Sorte, eu não sei se você já leu esse livro. E ele diferencia, porque assim, no fundo, teve competência, mas foi sorte de estar no lugar certo, no momento certo, com os recursos certos, né? Então eu sempre conto dessa sorte. E aí agora, eu lendo depois desse livro, eu vou melhorar um pouco isso, eu vou contar da boa sorte, né? Não foi sorte, foi boa sorte, né? Então assim, não existia isso em 2019, mas eu entendi que aquele era o futuro. Então eu precisava plantar essa semente, né? E aí, qual que é esse livro da boa sorte? Ele conta uma fábula que o mágico Merlin, ele fala que vai nascer um trevo que dá sorte infinita para os cavaleiros, né? E que ele vai nascer num lugar de um bosque que era gigantesco e ninguém sabia aonde era. E 2 cavaleiros vão buscar esse trevo. E aí, não vou contar o livro inteiro, mas basicamente assim, um cavaleiro, ele sempre encontra uma diversidade. Então, por exemplo, ele vai lá e pergunta para um gnomo, aqui nasce algum trevo? Não, aqui não nasce algum trevo. Então, não nasce, que bosta, né? Vou para outro lugar. Aí ele pergunta para outra pessoa e fala, não nasce, não pode, porque tem pedra, porque tem sombra, porque não sei o quê. E o outro cavaleiro fala, aqui nasce algum trevo? Não nasce. Mas por que não nasce? Porque a terra é dura. Ele, então se tiver terra fofa, nasce? Ele, então para nascer eu vou precisar afofar a terra. Ele vai lá e busca uma terra fértil de outro lugar e afofa. Para nascer então precisa irrigar. Então enquanto um vai só encontrando o mundo e reagindo ao mundo, mas ele não se esforça para mudar o mundo, né? O outro ele vai encontrando o mundo, mas ele vai... fazendo mudanças para que, digamos assim, a boa sorte se apresente para ele. Sim. Então, assim, se existe uma chance de nascer um trevo, ela vai ser maior se eu tiver uma terra fofa, tiver sol batendo, tiver irrigado, né? Então, basicamente, essa que é a ideia, né? Assim, eu tive essa visão que hoje eu até brinco que foi uma visão privilegiada, né? Porque é como se você estivesse num futuro, entendesse que num futuro existem milhares de mini mercados e conseguisse voltar para o presente e falar, bom, se isso vai acontecer no futuro, então o que eu preciso fazer agora? Né? Se o trevo vai nascer aqui, o que eu preciso fazer agora para que o trevo nasça? Então a gente se posicionou, lançou a tecnologia e começou a fazer um movimento de educação dos nossos clientes para falar para eles, cara, vocês precisam ir para esse mercado, porque eu tive essa visão, e essa visão não é algo, né, místico, espiritual. Na verdade, é um desenho lógico, né? Eu fui lá, vi, tá acontecendo por causa disso, aqui vai acontecer e acabou, né? E comecei a conversar com alguns clientes. Então, de setembro de 2019, a gente já começou com esse movimento. E aí, o que aconteceu foi que veio a pandemia. Sim. Né? Veio a pandemia. E quando veio a pandemia, o que acontece? A gente já tinha ali, eu falei, 1.200 sistemas em vending machines espalhadas e tal. E onde que normalmente você põe uma vending machine?
onde tem fluxo de pessoas, né? Porque naturalmente, por exemplo, aqui no seu escritório, eu vou colocar uma vending machine aqui, porque tá todo mundo trabalhando aqui, vai ter consumidor. O que a pandemia fez? Sim. Vá para casa, né? Então, todos os lugares onde tinha vending machine, eles passaram a não ter público comprador. Por mais que o meu contrato com o meu cliente, ele tivesse que pagar uma mensalidade, não dependesse do quanto ele vendia, mas se ele não tiver dinheiro para me pagar, ele não vai me pagar, né? Então, o faturamento dos meus clientes foi para zero, né? 90% reduziu e o nosso, naturalmente, também reduziu 90%. Só não foi para zero porque tinha algumas coisas muito específicas que acabaram crescendo mais, né? Tinha vending machine em hospital, tinha algumas áreas específicas que sustentaram ali, mas o mercado desmoronou, né? E aí tava todo mundo naquele momento, e o que eu faço agora? Quanto tempo vai demorar esse negócio, etc. Inclusive nós ali da MLabs, né? Assim, nesse momento a Mercúrio Automação tinha crescido, a MLabs já não era uma empresa muito grande, eles tinham outros projetos, os sócios fundadores da MLabs, mas o projeto MLabs era um projeto relativamente pequeno, né? Era uma pequena empresa. E eu falei, cara, faz sentido a gente fazer uma fusão para que a gente tenha mais sinergia, né? Porque senão são duas empresas que estão no mesmo mercado, aí, né? Enfim, fazia sentido ser uma fusão. Eram 3 sócios fundadores da MLabs, eu e o Marcelo da Mercúrio, e ficamos em 5, com partes iguais aí, já que as empresas estavam crescendo ali meio parecido, né? Fizemos essa fusão. E aí veio a pandemia, né? Então todo esse contexto. Quando veio a pandemia, eu falei, e agora, né? Porque quando eu tinha decidido empreender, eu ganhava bem e passei a ganhar nada, né? E aí fiquei muito tempo ganhando nada, né? Então, em algum momento, você precisa... Né? A reserva acaba, né? A reserva acaba e assim, eu tinha oportunidade de trabalhar, eu tinha uma formação boa, tinha nome no mercado e tal, então é aquele negócio da troca, né? Eu tô trocando, né? Será que tá fazendo sentido essa troca e tal? Então eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, como eu já tinha essa visão, olhei os movimentos de mercado, vi que alguns players começaram a ir para condomínios residenciais, porque é uma coisa meio lógica se a gente for pensar, né? As pessoas foram para casa, Sim. As máquinas você tem que pôr onde estão as pessoas, elas não estão mais nas empresas, vão para condomínio. Só como a gente não sabia se aquilo ia demorar uma semana a mais, ou um mês a mais, ou um ano a mais, né, cara, do início da pandemia. E aí ninguém tinha essa resposta, né? Então foi passando o tempo ali, passou um mês e meio, né? Eu falei, cara, não dá mais. Aí eu desenhei um plano, falei, ó, eu acho que a gente tem que... Eu tô vendo que o pessoal tá indo para condomínio residencial. Eu acho que a gente tem que fazer uma tecnologia que facilita isso. Só que condomínio residencial tem desafios diferentes que não tem na empresa, né? Por exemplo, no condomínio residencial faz sentido vender bebida alcoólica, na empresa não faz sentido. Só que no condomínio residencial... a bebida alcoólica tem menor de idade. Então, você tem que criar algum mecanismo ali para travar a venda para menor de idade. Isso é uma coisa, um tipo de problema que você não fazia sentido pensar nele quando... Porque o micromercado que eu pensei inicialmente lá era para a empresa, não tinha visão... Você não tinha pensado para o... Eu não tinha pensado em condomínio residencial. Tá. Na verdade, assim, aonde quisesse colocar, mas o filé mignon do mercado até então era empresa. Corporativo. Então, não tinha esses problemas, né? Outro problema... às vezes num condomínio de casas, por exemplo, você não tem um espaço físico para montar um mercado. Então você vai ter que pôr um container. E alguns clientes ali, alguns aventureiros que estavam querendo arriscar ao começo, eles queriam pôr o container, mas eles queriam pôr uma trava de entrada no container. Então, precisava desenvolver alguma coisa para abrir a porta que, de preferência, fosse integrado ali ao sistema de pagamento. Para dar dois problemas, né? Quando você tem um novo mercado, surgem novos problemas. E eu apresentei ali para os sócios da MLabs e eles não quiseram entrar no negócio, né? Eles falaram assim, cara, eu acho que é melhor a gente esperar a pandemia passar, porque isso aí é inovação, a gente vai estar... Porque eu acho que esse é o grande dilema de quem empreende, né? Que é o que eu falei. Às vezes surgem muitas coisas, né? E você fica tentando reagir a cada uma delas, e aí você começa uma coisa, começa outra coisa, que é o que eu falei um pouco antes aqui sobre
você acabar tendo um pouquinho de clientes em cada frente e aí depois ter que sustentar um puta problema, né? E aí eu entendi o racional que eles apresentaram, né? Mas eu falei, cara, eu não tô a fim de esperar não. Eu acho que esse negócio não vai demorar uma semana, um mês, não. Acho que esse negócio tende a esticar. E eu acreditei no modelo para condomínios residenciais. Eu falei, cara, acho que isso aqui tem chance de funcionar. Já tinha um cliente nosso que tinha colocado em condomínio em dezembro de 2019. E aí, quando veio a pandemia, disparou o faturamento dele, quase que triplicou. Eu falei, puta, acho que vai dar jogo esse negócio, né? E aí eu fiz uma proposta para os fundadores da MLabs na época. Eu falei assim, olha, e se... eu entendi que vocês não querem entrar no operacional disso, mas e se eu e o Marcelo, que fundamos a Mercúrio, entrarmos, a gente assume a operação de toda a empresa, então vocês não vão ter mais dor de cabeça com nada. E a gente... se a empresa crescer e a gente atingir determinado resultado, a nossa participação aumenta, a sua vai diminuir. Só que assim, né? Você tem um negócio que vale 1 milhão, né? E você tem 50% desse negócio, você tem 500 mil. Se o negócio passa a valer 10 milhões e você tem 20% do negócio, você tem 2 milhões com um percentual menor. Então esse foi o racional da proposta que eu montei para eles. E eles toparam, deram a oportunidade da gente assumir e tocar a empresa. E aí, né, o que aconteceu é que eu falei, olha, se tem uma chance de dar certo, vai ser com isso. Todos os outros projetos eu coloquei em stand-by e foquei toda a energia da empresa nesse projeto de micromercado em condomínio residencial. E aí aconteceu o que aconteceu, né? A gente um grande boom, né, cara, para dentro Exatamente. dos mercados autônomos, né, cara? Então, assim, a pandemia foi muito ruim, teve vários aspectos ruins, mas ela trouxe mudanças, né? E a gente deu sorte de estar no lugar... A gente deu a boa sorte, né? Sim. De estar no lugar certo, na hora certa, com os recursos certos e tomar a decisão correta, né? De focar e arriscar nisso, né? E aí a gente fez uma série de inovações, a gente usou algumas estratégias ali na época, por exemplo, não tinha ninguém falando de micromercado, né? Então, a gente conversou um pouco ali, você falou, né, que você acredita muito em conteúdo e eu também acredito muito. E na época, o que eu fiz? Eu falei assim, eu preciso converter os caras que operavam em vending machine para eles irem para esse negócio. E eu comecei a bombardear de conteúdo comparando vending machine com honest market, falando desse modelo de honest market ou micromarket, enfim, como que você opera, o que você tem que investir, qual é a dificuldade que é maior em relação a vending machine, qual que é menor, enfim, quanto que fatura na média, né? E aí eu fazia a primeira venda, que eu chamo que é a venda que eu não ganhava nada, que é convencer os operadores a entrar nesse mercado. E aí depois eu tinha a segunda venda, que eles adotarem a minha tecnologia. E a gente fez uma estratégia, assim, eu olhei para o mercado e falei, bom, eu estou no mercado de vending machine, tem grandes operadores aqui, que hoje eu tendo uma tecnologia, por mais que ela tenha diferenciais em relação ao que já existe, eu tenho uma resistência muito grande para entrar nesses operadores. E aí quando começou todo esse movimento, né, e a gente começou a tracionar, eu pensei assim, poxa, quem que será os grandes operadores de micromercado daqui a 5 anos e como que eu faço para estar presente neles? E foi aí que a gente focou muito em desenvolver um produto simples, padronizado, que nos permitisse escala, né? Ou seja, eu conseguisse amadurecer e deixar o produto robusto mais rápido, num preço competitivo e simples de usar. Esse era o nosso mote, simples de usar. Por quê? Porque eu vi que quem queria entrar no mercado, ele queria testar o mercado. Assim, o pessoal tinha muita dúvida sobre o mercado. Não era um mercado que era uma incógnita ainda, porque não era um mercado maduro, exatamente, né? Estava se criando cultura, né? Então a minha aposta foi que quem quisesse entrar ia apostar muito em... deixa eu pegar a tecnologia que tiver mais barata, mais simples, que der para eu usar mais rápido, e aí depois eu penso na tecnologia lá para frente. E aí, então assim, eu queria ser a primeira escolha. Aí depois o meu dilema era conseguir fazer a retenção. Então, a estratégia de ter um negócio simples
deu certo para ser a primeira escolha. E aí a estratégia era investir muito para que a gente tivesse um produto robusto e rápido, para que quando ele tivesse 100, 200, 1000 PDVs, fosse difícil trocar. E aí é mais fácil, por exemplo, um cliente hoje vir para mim e falar, Leandro, ou você faz isso ou eu vou trocar. Mas deixa que eu faço, né? Então essa foi a estratégia, e com essa estratégia na época a gente falava assim, olha, você pode escolher a adquirente desde que seja PagSeguro, você pode escolher a cor do totem desde que seja preto, você pode escolher o leitor de código de barra desde que seja o L250 da Elgin. A gente padronizou tudo, perdemos alguns clientes por conta disso naturalmente, mas hoje a gente domina, eu acredito, entre 45% a 60% de share desse mercado, por conta de ter criado essa padronização. Aí hoje a gente está num momento diferente, obviamente. Sim. Hoje a gente já tem musculatura e cresce para oferecer as outras coisas, tela maior, outros leitores, outros modelos de totem. Mas foi essa estratégia que fez a gente crescer e estar presente nesses caras, né, numa velocidade muito rápida. Legal. Eu tenho uma pergunta para te fazer, Leandro, mas antes eu tenho que falar dos apoiadores. Sem apoiadores, tu sabe, né? Sim, nada acontece, né? Enquanto tu vai bebendo uma água. É o seguinte, eu tenho que falar aqui da Sults, que é uma plataforma tecnológica que provém o franchise junto com as franqueadoras. Então eles têm lá vários módulos, Leandro, desde expansão, a parte de EAD, chamados, NPS. Então eles ajudam muito hoje o franchise. Tem mais de 1.200 redes de franquias que hoje utilizam a plataforma Sults para que a franqueadora tenha, eu falo tecnologia, né? Eu falo sempre a tecnologia a favor para que a gente consiga ter uma facilidade maior na gestão dessas redes de franquias. Quem é franqueador, me acompanha aqui e ainda não conhece, precisa conhecer, link está aqui na descrição do vídeo. Fala que viu no canal Henrique Mol, porque vai ter uma condição exclusiva para você. E outro apoiador que nós temos, encontre sua franquia, né? O Leandro falou ali de uma frase que eu acho que é super importante e a gente fala muito no franchise sobre isso. A partir do momento que decidiu um dia transformar o seu negócio em uma rede de franquia, eu falo, não tem plano B, né? Precisa fazer com que o negócio cresça, porque não crescer, né, tem um modelo que não é viável economicamente falando. Então, precisa crescer. E esse é o grande dilema, Leandro, que a gente tem no franchising. São mais de 3.300 marcas, mas quando a gente levanta o tema expansão, é o desafio de 9, sabe? Então, encontre sua franquia, ajuda redes de franquias no crescimento, em toda a parte do marketing digital, principalmente da expansão, trazendo know-how, tecnologia, trazendo expertise, trazendo autoridade, para que essas redes cresçam e eu bato muito nessa tecla, possam contribuir, né, com esse nosso Brasil através do empreendedorismo e, claro, com uma forma mais segura através do franchise. Link está aqui na descrição do vídeo. Leandro, para você que é um provedor de tecnologia, nesse mercado do autônomo, né? Pandemia foi vamos colocar ali, o surgimento desse mercado, que hoje temos várias redes para dentro. Foi a grande onda. Foi a grande onda. Surgiu dessas empresas que tinham vending machines, esse mercado surgiu dessas empresas que migraram para os mercados autônomos ou empresas que desbravaram, vamos colocar do zero ali, o que você me diz? Cara, tiveram as duas coisas, né? Mas acho que no começo o grande volume mesmo veio de gente que era de vending machine. E aí tem dois perfis, né? Tem uns que operavam vending machine e simplesmente abandonaram, trocaram, porque quando você está no mercado mais maduro, você acabou de falar do desafio da expansão, do crescimento, você ficar mais competitivo é difícil. Desculpa. É difícil você... cada vez a competição vai aumentando, você vai... um exemplo prático, né? Se você vende em machine, bons locais para colocar são call centers, por exemplo. Tá. Então, quando você vai bater num call center, já tem lá 5 outras empresas oferecendo e aí a briga é de foice. Uhum. Mas naquele mercado... você abria a boca, você já estava ali naquele ano ali, 2020, 2021 até 2022, você abria a boca, já tinha todo mundo querendo, né? Imagina, se coloca no lugar de um síndico de um condomínio, chega alguém oferecendo, cara, posso pôr um mercado aí na sua casa? Uhum, Porra, hoje, né? Porque todo mundo preocupado em ir no mercado, contaminação, Covid, né? Assim, já tem o problema e tem a percepção do problema que é o que a mídia faz, que, né, potencializa. Então, assim, quem
foi para esse mercado no começo, cresceu muito rápido. Ou pelo menos o mercado estava muito próspero para crescer, né? E aí tiveram esse perfil que abandonou. Mas também tinham... Hoje tem grandes redes, né? Tem uma, pelo menos, que é cliente nossa, que veio da ideia do mini mercado mesmo, né? Não tinha nenhuma relação com vending machine. Só que, e acho que esse é um comentário legal, nada vem do nada, né? Não é só sorte, é boa sorte, né? Sim. O que eu quero dizer com isso? Quem operava com vending machine tem uma vantagem no começo disso, porque já sabia operar centro de distribuição, já sabia fazer a operação logística, eventualmente já tinha toda a estrutura ali, era só começar a pôr os pontos e trocar a vending machine por micromarket, né? E quem veio de outros mercados, na verdade, não veio tive a ideia e foi montar, né? Na verdade, um cliente nosso, por exemplo, que é um dos maiores do Brasil, se não o maior, eles tinham um know-how de franquia, de outras coisas, já tiveram padaria, já tiveram outros negócios, que o know-how desses negócios ajudou também a estar no momento certo, com os recursos certos, né? No direcionamento correto. Muitas vezes a gente quer empreender e a gente fica esperando, né, o momento certo, a coisa certa para empreender, né? Eu acho que o mais importante é a gente estar em movimento. Sim. Porque quando a gente está nesse movimento, né, arando a terra ali, né, mexendo, irrigando e tal, a gente vai desenvolvendo know-how, vai desenvolvendo relacionamento, vai desenvolvendo tecnologia, vai desenvolvendo percepção de mercado, vai desenvolvendo visão, para que na hora que vem uma oportunidade como essa, a gente consiga aproveitar muito rápido. Uhum. E é curioso que, por exemplo, tiveram players nesse mercado que cresceram muito, muito rápido. Eu lembro de um, por exemplo, que ele conseguiu pôr 60 condomínios em 2 meses. Uhum. Cara, é insano. Você falar... Tem clientes meus hoje que não chegaram ainda a 60 Sim. condomínios. Eles em 2 meses colocaram 60. Só que a empresa durou 1 ano. Uhum. Por quê? Porque não tinha... Não estava estruturada. Não estava estruturada. E aí, enfim, não tinha a visão de causa e consequência de algumas ações, né? E aí fica difícil na tomada de decisão, você acaba gastando muito dinheiro, você acaba passando pela dor do crescimento sem estrutura. E na hora de estruturar, às vezes você não tem mais fôlego e acaba morrendo. Mas a configuração foi essa. Hoje eu acho que sei lá, a maior parte ainda são ex-vending machines. Mas tem, acho que é meio a meio quase, ou um pouquinho, 60-40, vamos dizer assim. Eu conheço bastante redes de franquias de mercados autônomos, bastante, né? E eu falo que nessa pandemia o que a gente viu foi várias redes surgindo. Hoje a gente já enxerga novas redes já não surgindo como antigamente, claro, né, pelo esse boom que a gente teve na pandemia. Eu tenho visto um mercado muito se consolidando. Sim. Né? Redes comprando outras redes, se consolidando. Ontem mesmo estava conversando, ontem não, né? Sexta estava conversando com uma no Rio, que tem dificuldade para entrar em São Paulo, mas já é muito forte no Rio de Janeiro e vem buscando aquisições exatamente para esse processo de abertura de mercados, né? Acho que é natural de todo mercado, né? Então, você... No começo as pessoas crescem sozinhas, né? Só que em algum momento, para você crescer, tem que ir para o inorgânico, né? Você tem que comprar outras empresas. Esse mercado ele é configurado, a gente faz essa divisão interna lá para analisar, em operações de rede e operação própria, né? Qual que é a diferença, basicamente? Operação de rede são franquias e licenças, né? Enfim, como é micro franquia, algumas redes optaram por micro licença pela simplicidade, né, da operação. E operação de rede é que tem um dono, né, da empresa ali que tem um centro logístico que distribui para outras frentes. Olhando... a gente sempre faz um evento e coleta dados do mercado. Olhando para o mercado, a gente chegou a algumas conclusões interessantes. Até isso guiou o nosso desenvolvimento e o nosso foco durante bom tempo.
A gente observou que operações de franquia, o faturamento era em média 30%, 40% maior do que operação própria. A gente observou que o furto das mercadorias em franquia era em média metade do furto das operações próprias, né? E por que isso, né? E aí vem as tentativas de responder os porquês. Na minha visão, é porque quando você tem uma operação com 100 pontos de venda e você tem um problema em um, cara, você tem um problema de um... Você vai analisar como churn de 1%, você vai analisar como... enfim, qualquer dado estatístico que variou 1% ali, 1% de reclamação, 1% no NPS, passou, né? Só que quando você dilui isso em 100 franqueados diferentes, 50 franqueados diferentes cuidando de 2 lojas, pro franqueado, aquela é a loja, né? Sim. O que para você é uma loja quando você tem uma operação... Para ele é 100% do negócio. Para ele é 100% do negócio. E aí ele consegue ter um grau de relacionamento com o condomínio, um grau de relacionamento com os usuários finais, um grau de relacionamento com o dia a dia ali do negócio, que para configuração de mix de produto, para resolução de furto, para limpeza da loja, enfim, essa operação, ela se torna mais eficiente. Óbvio, né? Agora você tem um problema de gestão de pessoas porque você precisa capacitar os franqueados, você precisa criar procedimentos para que funcione, você precisa garantir que eles estão indo lá e tudo mais. Mas a gente observou isso por dados estatísticos. E aí, estrategicamente, a gente falou, legal, então se a gente está observando que o mercado tende a crescer por franquia, como que vai ser o nosso produto? Tá. Então, o nosso produto, o nosso slogan é simples, rápido e fácil. Por quê? Curva de aprendizado rápida, simples de operação por conta da curva de aprendizado. Então, para um franqueado pegar o nosso produto, imagina que eu estava conversando com um cara de varejo que quer pilotar uma solução usando o nosso sistema para um ramo de eletrônica que não tem nada a ver com varejo alimentar, né? E ele, mas aí, como é que é? Tem que pegar o computador, impressora fiscal, né? O que tem que ter lá? Eu falei, não, a maquininha com o leitor já está aqui, está pronto. Se você se quer operar hoje, se você tem um CNPJ, eu abro sua conta aqui na PagSeguro, hoje você já tem uma loja de autoatendimento. Então, guiar a solução para esse público ajudou a gente a criar esse diferencial e ser muito relevante no ambiente de franquias, que foi onde a gente apostou que ia crescer mais rápido, né? Você falou de crescimento, então a expansão por meio de franquia acabou crescendo mais rápido. E mais recentemente, né, a estratégia inicial era essa, né? E aí mais recentemente a gente desenvolveu as outras ferramentas para cercar, inclusive operações próprias que tem sendo distribuição, enfim, para deixar a ferramenta mais robusta. Mas assim, essa é a configuração do mercado e ela também acabou guiando a nossa estratégia aí de que decisões de desenvolvimento a gente ia tomar. E na verdade esse mercado ainda tem muito para crescer, né, Neto? Tem, cara. Vê se esse dado aqui, ó. Fala-se que hoje existe em torno de 500 a 600 mil condomínios, né, no Brasil, quando você coloca corporativos e residenciais. E, vamos dizer, tem uma avenida gigante ainda, né? É que assim, é difícil dizer quantos desses 500 a 600 são aplicáveis, né, para esse modelo. Só que o que acontece? Hoje, nós atendemos 13 mil pontos de venda. Isso dá 10 mil mercados mais ou menos, né? Porque às vezes um mercado tem 2 pontos de venda, então dá 10 mil mercados. Eu estimo que no Brasil deve ter 25 mil pontos de venda nesse mercado, mais ou menos, né? Então a gente tem metade, né? Por mais que não seja aplicável aos 500 mil, deve ser aplicado a uns 50, 60. Condomínios. Só que tem empresas, tem academias, tem hotéis, tem hospitais. Assim, tem... Aí eu tô falando assim, de um modelo de negócio de loja autônoma, pensando em
ambientes com público fechado, porque isso simplifica muito a questão do furto, né? Sei lá, se eu ponho aqui na sua empresa um mercado, eu meço um desvio, tem um furto, você vai ser mais interessado em saber do que eu, porque você quer saber se tem um funcionário aqui que rouba, né? Sim. Se ele roubar o chocolate, a preocupação do chocolate é menor das suas preocupações, mas você quer saber quem que é. Agora, quando a gente põe, por exemplo, num posto de gasolina, né? Aí já é diferente, é um ambiente público. Só que a gente já está enxergando que tem tecnologias que em breve vão ficar viáveis economicamente para implementar nesses lugares. E aí qualquer lugar público cabe um mercado autônomo. Então, assim, acho que a gente está no começo de um negócio que tende a ser muito grande, né? Se a gente compara com Estados Unidos, por exemplo, tem um operador lá de vending machine que eu conheci em maio, que ele tem 200 mil pontos de venda. 200 mil pontos de venda? Entre vending machine e micromarket. É mesmo? Um cara. Uhum. Então, assim, 200 mil. Pô, Estados Mas Unidos... com mix de produto variando de... diversos mix de produto. Tem uns que são mais cafés e tal. Tá. Mas são 200 mil. E é um operador, né? Então, e aí, Europa, enfim, tem outros lugares que você vê que tudo bem que assim, a presença de vending machine lá é maior e tudo mais. Só que eu não acreditava no modelo de vending machine aqui. Assim, eu acreditava na oportunidade, por isso que eu entrei, mas eu também entendia que não era um negócio que ia estourar. Porque o brasileiro, ele não é da vending machine, né? Assim, tinha que romper uma barreira cultural muito grande. Mas o que aconteceu na pandemia, hoje o brasileiro já tem um grau de consciência sobre esse modelo de negócio muito grande. Então, digamos assim, antes da pandemia, se você visse uma vending machine, sua mãe, sua avó, assim, alguém, né, mais de idade, visse uma vending machine ali para comprar um produto, ela ia estranhar e não ia comprar, né? E primeiro que não ia ver em qualquer lugar. E se visse um mercado autônomo também, não ia nem saber por onde começar. Ia estranhar, não ia comprar. Hoje não. Hoje, se eles veem uma vending machine, talvez ainda estranhem, porque não tá em alguns lugares específicos. Mas o mini mercado já não é tão estranho. Sim. Porque cresceu tanto na pandemia e ficou dentro da casa das pessoas que as pessoas se habituaram com isso. Então, o que acontece? Para esse modelo ir para a rua, tá cada vez mais fácil, porque o nível de consciência das pessoas em relação ao modelo de negócio, ele aumentou, né? Basta a tecnologia agora ficar viável e a minha aposta é que estamos quase em vias de, né? O que eu quero dizer com tecnologia viável? Não faz sentido o controle ser maior do que o item que você quer controlar, né? Então, por exemplo, eu lembro que no começo a principal objeção de quem queria entrar nesse modelo de negócio era o furto. A pessoa falava assim, mas e aí, como que a gente vai fazer com o furto, né? Falava, vai ter furto. Mas vão roubar, não quero. Tá, mas a pergunta não é vão roubar ou não. A pergunta é, quanto que vão roubar? Sim. Porque se eles roubarem R$300 e a sua loja fatura 15 mil, e beleza, né? Assim, tá no custo. Sim. Agora, se você tiver que gastar R$1.000 para prevenir esse furto de R$300, não faz sentido. Sim. Né? Então, desde que o custo esteja num patamar viável, você pode usar uma tecnologia mais simples, mesmo que ela não seja 100% a prova de furto, né? Agora, em locais públicos, a tendência é que o furto seja muito maior. E a tecnologia que existe hoje para prevenir o furto 100%, ela custa mais ou menos $100.000 para um espaço de 10 metros quadrados. Então, se a gente importar aqui, enfim, aí vai para $200 mil, R$1 milhão e tal. Poxa, você pagar R$1 milhão para vender Coca-Cola e salgadinho, nunca vai pagar essa conta. Mas a tendência é que a gente consiga tropicalizar algumas coisas e esse negócio cada vez mais fique mais barato. E aí eu acho que em algum momento, somando consciência da população sobre como funciona o modelo de negócio para poder ir ali consumir,
Porque assim, isso é um modelo de conveniência, né? Então, conveniência é necessidade e conveniência, né? Disponibilidade na ocasião de consumo, mais alto grau de consciência sobre o produto que você quer comprar. Você não vai vender um carro, um item de luxo em conveniência porque não cabe. Às vezes tem uma explicação, tem uma história ali, né? Agora, uma Coca-Cola, todo mundo sabe o que é uma Coca-Cola, né? Não tem explicação. Você quer ir lá pegar e comprar. A mesma coisa sobre o modelo de negócio. Eu acho que já tem, então, um nível de consciência populacional sobre isso, que aí somado à viabilidade tecnológica, a tendência é que crie novas avenidas de crescimento aí para esse modelo. Leandro, as empresas hoje, cada vez mais, elas estão buscando canais de venda, ok? E assim, na minha percepção, eu enxergo com muito bons olhos o mercado autônomo como uma estratégia inteligente para os negócios, como canal de vendas, estando mais próximo daquele público que para ela faz sentido. Como é que as empresas estão realizando isso e já estão explorando essa linha como um canal mais... Vou dar um exemplo aqui, ó. E aí vou dar um exemplo meu, tá? Sim. Eu tenho uma loja que vende produtos para o segmento de estética automotiva. Então lá tem cera, tem flanela, tem cheirinho, tem tudo que você imaginar para a estética do carro. E eu tenho um outro negócio que é uma estética automotiva. Então ali faz serviço, ok? Aqua Zero. Só que ali naquele público que a gente tem em veículos, né, sendo serviços realizados ali toda hora, para mim faz todo sentido ter um mercado autônomo das Aplos cá dentro da Aqua Zero. Perfeito. A grande questão é o custo para se manter aquela operação como mercado autônomo. Como é que as empresas, né, estão enxergando e qual é o custo para viabilizar? Pô, Henrique, dependendo do volume, a partir de X é viável, dependendo de margem, só para a gente entender um pouco sobre isso. Tá, a ideia é vender os produtos de estética automotiva onde você faz a estética automotiva, é isso? É porque eu tenho uma loja de produtos. Isso, você tem o produto e você tem o serviço. Beleza. É vender o produto de maneira autônoma onde presta o serviço. Eu quero estar onde tem um público que gosta de cuidar do carro e para ele faz sentido ele comprar um pretinho para cuidar do carro dele, sim. Um aromatizante. Não, excelente. Assim, eu acho que a gente não pode esquecer que isso é um... Hoje já tem... empresas que fazem campanhas de ativação, porque assim, o mercado está dentro do condomínio. Então faz muito sentido fazer ativação, você levar a consciência sobre a existência do seu produto para um determinado público. Só que nesses mercados de condomínio, a gente não pode nunca esquecer do consumidor final e do que leva ele a consumir na ocasião de consumo. Né? Então, dentro do condomínio, por exemplo, se a ocasião não é... Tem gente que tenta oferecer a compra do mês, mas assim, na maioria dos casos não é a compra do mês. Né? Ninguém faz compra do mês no mercadinho. A ocasião é mais assim, ó... Você foi me visitar, acabou a cerveja em casa, somos bons bebedores, e acabou. Aí o Galo ganhou, você tá contente lá... cara, vamos pegar mais uma cerveja. Mas, puta, a gente vai ter que ir lá. Não, aqui, ó, tá aqui. Ou tá tarde, a gente não quer, enfim. Aí você vai e compra no mercadinho. Acabou de manhã, né? Tem um mercadinho na minha casa, sou agraciado por ter um cliente que tem um mercadinho lá no condomínio que eu moro. E aí, poxa, de manhã, às vezes acabou o ovo, eu faço crepioca para tomar no café da manhã, acabou a manteiga, acabou o presunto, então eu vou lá, pego e acabou, entendeu? Assim, você topa pagar... 40% a mais, 30% a mais num produto que você pagaria mais barato no mercado ou na padaria. Às vezes é o mesmo preço da padaria, para que você não tenha que ir lá buscar. Mas a ocasião faltou e eu vou consumir. Então, tentando transpor isso para o seu modelo, o que acontece é que assim, o grau de consciência do seu consumidor ele tem que estar alto em relação ao seu produto naquele momento. Sim. E ele tem que identificar algum gatilho que leva ele a querer consumir o seu produto. Né? Então, se você entender que onde você presta o serviço vai ter algum gatilho que leva ele a querer comprar o produto ali na hora, faz sentido ter um autoatendimento. E aí é muito viável, assim, economicamente, para você, por exemplo, montar a sua operação... porque a nossa tecnologia ela é feita para viabilizar coisas de baixo custo, né? Mesmo que você fature ali, a partir de R$2.000 por mês, dependendo do contexto até menos, já faz sentido você ter. Já faria sentido? Para você já faz sentido você ter, entendeu? Agora,
vamos pensar em, por exemplo, montar um mini mercado na sua loja, né? Com outro operador que vai prestar o serviço para você de levar os produtos. Aí já não é mais só o custo da tecnologia, porque aí tem o custo também da logística dele, de levar o produto, enfim, né? Você já compra os produtos para você usar no seu serviço. Sim. Então, você, ao invés de você levar 2 só de um determinado produto, você vai levar 10, porque 2 você vai usar e 8 vai ficar ali para vender. Então, você consegue otimizar. Agora, esse outro não, né? Aí ele tem que levar em consideração a demanda que vai ter ali. E mesmo que ali... Que aí essa é uma das coisas que eu acredito, né? No começo, o pessoal olhou muito individualmente para locais que têm potencial de faturamento em si. Então, sei lá, esse condomínio aqui, ele tem 400 moradores, 400 apartamentos. Então, poxa, 400 viabiliza o negócio. Esse aqui tem 50 não viabiliza. Mas se você tem 4 de 50, um do lado do outro, né? Aí pode ser que já viabiliza, porque a sua logística ficou muito mais barata. Sim. Você vai ter que abastecer os 4, mas são os 4 um do lado do outro, desde que você tenha o contrato com os 4. Então, eventualmente, se a sua loja está próxima de outros pontos de abastecimento, para um operador para vender outros produtos dentro da sua loja, fecha a conta. Então, tudo depende da configuração do mercado. Agora, faz sentido testar autoatendimento nesse modelo que você falou, cara, eu quero colocar uns produtos lá para, por exemplo, hoje o meu franqueado ele tem uma linha de receita, eu quero criar uma nova linha de receita. Nossa, faz muito sentido. Tanto que isso que eu estou discutindo, né, com essa pessoa que eu comentei na área de varejo de tecnologia, que é outra coisa nada a ver. Tá. Mas é mesmo essa linha, né? Uma linha que é uma das apostas do autoatendimento, né? Que é store in store, né? Sim. Eu tenho uma loja dentro da loja, né? Sim. Eu acredito muito nessa linha de raciocínio. Faz muito... E é barato, tá? A gente focou muito nisso para viabilizar, assim. Antes, lá em 2020, se você quisesse pôr um autoatendimento, você ia ter que comprar um totem que custava 5, 7 mil reais. Qual que foi a nossa sacada? Não existia sistema de autoatendimento com esses Smart POS na época. A gente embarcou o nosso sistema num Smart POS, integrou com o leitor de código de barras e transformou ele num totem de pagamento. Então, antes o que você gastava 7 mil, agora você gasta 500 reais na maquininha e tá tudo certo. Esse normalmente é o investimento que tem para implantar? Hoje é um pouco mais, né? Tá. Mas, sei lá, você vai gastar, vou dar um chute aqui, R$ 2.500 em equipamento, e mensalidade no máximo R$100. Tá. Então, assim, é um custo muito baixo. Aí vai depender do que você quer colocar. Se você quer colocar mais controle, quer colocar um negócio de câmera, quer colocar trava, vai ficando mais caro. Mas você com setup inicial, você gasta mais ou menos isso e já consegue operar. Conforme você vai tendo mais pontos de venda, você pode diminuir o custo por ponto de venda. Mas vamos testar, pô. Vamos, cara. Depois do podcast aqui, Mendonça, nós vamos ter uma outra reunião, né? Nós vamos lá. Eu acredito muito nisso, cara. Eu falo que antes até mesmo do boom das vendas machine, dos mercados autônomos, cara, eu lembro que eu fui 2 vezes para a China. Uma vez eu fui, cara, e eu queria montar um negócio que eu achava um barato. Todo hotel que eu ia tinha lá uma caixinha, era uma caixinha de acrílico com acessórios para celular. Isso eu estou falando há muitos anos atrás. Sim. Falei, pô, cara, interessante, cara. Eu estou aqui no hotel, né, ou um lugar de grande fluxo, não é o negócio dele, mas para mim eu posso precisar daquele item, eu gero uma receita que, vamos dizer, já está ali. E ele tinha uma maquininha, sabe? Era uma mini loja, um mini mercado autônomo, pequenininho, uma maquininha que transacionava e ele tinha vamos dizer, uma comissão do outro lado. E eu acho que essa é uma avenida muito interessante para o franchise. Porque o franchise a gente sempre fica buscando, eu falo, como aumentar a receita lá na ponta, muitas das vezes para as nossas unidades franqueadas. Porque você está interessado que seu franqueado ganhe mais, porque ele ganha mais, ele vai ficar mais fiel, ganha mais, ele quer dizer que está faturando mais royalties. Então, a cadeia inteira ela é beneficiada desse processo, né? Sim. Esse é um ponto que nós vamos conversar aqui depois do podcast, tem conversa, né? E aproveito, né, para deixar aí para minha equipe, pessoal, toda oportunidade é uma oportunidade de venda, tá vendo? Mas é mesmo, cara. E a melhor venda é quando o comprador compra. Não, e eu falo assim, ó, por exemplo, as vending machines, qual é o grande desafio? O CAPEX. Sim. Beleza? Então a gente tem esse investimento que muitas das vezes ele inviabiliza, cara.
Sabe? Você tem potencial, mas o CAPEX de investimento, ele inviabiliza a operação. E não é só o CAPEX, tá? Porque assim, quando vão para uma operação de franquia, a vending machine, ela tem muita nuance tecnológica. Você tem uma configuração, você tem que configurar um protocolo para o sistema de pagamento falar o mesmo protocolo da máquina. Às vezes ela reinicia, perde a configuração, tem o giro da mola. Às vezes o produto que você quer colocar lá, ele não encaixa na mola, aí você tem que pegar uma mola de um tamanho. Então assim, além de você investir muita grana, você vai investir uns 40 mil numa vending machine boa hoje, nova, é isso que você vai gastar. Mais um sistema de pagamento bom, você deve gastar mais uns 5, 10 mil reais. Quando eu falo sistema de pagamento, é máquina de cartão, noteiro e moedeiro para dar troco, né? Confiável, né? Então imagina, você vai gastar 40, 50 mil reais e aí ainda tem a complexidade tecnológica de tudo aquilo, né? Esse modelo não, você vai pôr um armário ali, se você quiser pôr fechado, dá para pôr uma trava e um totemzinho que você vai gastar 2.500, se você quiser fazer um negócio bonitinho, tá feito, entendeu? É simples, tem menos coisa para dar pau, a operação é mais simples de entender. Para um franqueado operar é muito simples, é só apertar um botão, tá ligado, né? Assim, tem configuração, mas do equipamento ali em comparação com a vending machine nem se compara, né? E o desafio de quando você mexe com muito equipamento, igual uma vending machine, é que aí você vai comprar a máquina num lugar, o pagamento em outro e tal, e a hora que você junta as coisas, às vezes dá pau. E aí você vai falar com o cara do pagamento, ele, isso aí é da vending machine. Aí você vai falar com a vending machine, isso aí é do pagamento. Então, quando ofereci esse serviço de vender sistema de pagamento, eu fiquei muito bom em vending machine. Por quê? Porque o fabricante da vending machine sempre jogava para mim. E eu tinha o problema que eu era o novato na história, né? Aí ele sempre falava assim, com o concorrente lá funciona, com esse cara aí não funciona. Aí vai explicar, né? Vai explicar. Então, assim, você não pode jogar a culpa pra máquina. Aí eu comecei a me especializar, atualiza o firmware da máquina, faz isso, vai lá, dá um meia lua pra frente, A, B, não sei o quê, que aí funciona, né? Então, esse tem essa complexidade também, né? Tem negócios que faz sentido, tá? Vending machine, local público, e dependendo do produto, dependendo do local. Mas, assim, tendo a oportunidade de colocar esse modelo de honest market, né? Micromarket, enfim, faz muito mais sentido. E a solução que vocês entregam hoje, na verdade, lá não precisaria contratar uma outra solução. Vocês já entregam uma solução completa para ele. Tá pronto, por exemplo, se você quer... o que a gente não faz é operar, né? Então, por exemplo, eu não vou concorrer nunca com os meus clientes, mas você vende o produto de estética automotiva. Então, a sua empresa de estética automotiva contrata a minha solução para vender em locais que você acha que faz sentido colocar esse modelo. Então, digamos assim, você vai montar um setup que vai chamar... Qual que é o nome mesmo da empresa? Aquazero, K. Aquazero Express, sei lá. Ou Aquazero Yourself, né? E aí vai ser uma prateleira lá, por exemplo, com um sistema de pagamento. Aí isso eu forneço para você. A prateleira, isso aí, você monta o layout que você quiser. E aí cadastro de produto, enfim, é tranquilo. Enfim, fazer esses cadastros e já sai operando. Mas assim, você não vai precisar contratar outros sistemas de outros lugares, né? Já é um setup pronto. Ele pega o produto, para quem não conhece, né? Nunca teve essa experiência, ele pega o produto, ele bipa o produto. Como é que funciona essa dinâmica do usuário lá na ponta? Pega o produto, escaneia, bipa, ele vai ver o preço, paga e vai embora. Aí já emite a nota fiscal ele pode escolher mandar por e-mail, ou ler o QR Code e baixar na hora. É muito simples. É muito simples. A questão, vamos dizer, burocrática na parte de empresa, ele precisa constituir uma empresa lá na ponta ou não? Não, como hoje, que funciona esse trâmite? Hoje os operadores de micromarket, cada estado, município tem as suas particularidades, mas tem dois modelos que o pessoal mais opera, né? Um é que ele faz um análogo à vending machine, né? Para operações menores, e aí entra numa questão de regime especial, para emissão de nota fiscal e tudo mais, mas ele não precisa de um CNPJ em cada lugar. E o outro também não precisa de um CNPJ em cada lugar, mas ele emite a nota fiscal em cada ponta a partir de uma sede, né?
E tem um terceiro modelo que é alguns operadores que têm mercados maiores que aí estão criando um CNPJ em cada lugar de fato. Aí o contador que orienta melhor, a gente inclusive está lançando uma contabilidade específica para isso, para auxiliar nesse processo. Mas é bem simples, né? A operação é simples. Porque não faz sentido, né? Você criar um CNPJ para uma operação que às vezes vai faturar 3, 5 mil reais. Porque você começa a pensar aqui, né? Você tem um custo da tecnologia, você tem a logística, aí você começa a criar outros custos, mesmo que sejam pequenos, muitas vezes inviabiliza a operação lá na ponta. Por isso que tem que pensar muito nessa questão da otimização, da ocasião de consumo, de qual que é a sua intenção com o negócio, né? Porque, por exemplo, se for para vender o produto que já... acho que, sei lá, não... Vamos pensar, né? Será que faz sentido vender um produto de estética automotiva num prédio de apartamentos, né? Não sou especialista nisso, mas eu já trabalhei lavando carro. Não sei se eu falei, né? Mas eu já trabalhei lavando carro. Tenho um pezinho nisso aí. Eu lá em 2000, quando eu tinha 15 anos de idade, de 98 até 2001, 2002, eu lavava carro. Então, assim, não faz sentido porque o cara não vai ter onde lavar, né? Agora, num condomínio de casas, às vezes o prazer do cara ali é lavar o carro, né? Sim. Então, não sei, né? Aparentemente, ter ali dentro pode fazer algum sentido. Agora, não sei o giro, não sei aonde ele compra, né? Eu acho que seria uma analogia, pensando um pouco nisso, ao que hoje os barbeiros fazem, né? Quando você vai fazer a barba lá e tal, aí o cara já, sua barba aqui, né? Podia ser mais macia, né? Tem esse negócio aqui que deixa eu passar aqui pra você testar. Ele passa, já vê. Então, acho que em estética automotiva, acho que teria que ir mais ou menos pra essa linha. Não, passei esse pretinho aqui, cara, gostou? Então, tem ali, é só passar e comprar, né? Que, na verdade, não é totalmente um autoatendimento, tem uma indução ali pra venda, né? Acaba tendo que preparar um pouco o time para fazer isso. Mas no final otimiza um pouco, porque o que acontece, assim, tem o autoatendimento, que é tipo os mini mercados em condomínio, mas tem o misto, né? Porque eventualmente num cenário como esse, às vezes você ia ter que ter alguém lá para dar atenção para a pessoa para poder vender, né? E aí esse alguém ele vai custar, como eu falei, R$100 de mensalidade para você ter lá um equipamento que você controla o estoque daqui. Então, quando tem uma venda, você já sabe, e aí você já sabe que tem que repor lá. Você, inclusive, por exemplo, pode usar para controlar o seu estoque no seu franqueado. Porque você pode deixar os produtos que ele usa e que ele vende no mesmo lugar, só que aí quando ele usa um cupom especial que aí já dá baixa. Então você controla o estoque dele para já saber quando você tem que mandar para ele. Você não depende dele fazer pedido, enfim, não sei como você faz isso hoje, mas você poderia centralizar tudo no mesmo lugar e aí acaba sendo misto porque ele força o cliente a comprar, força assim, né? Ele usa o discurso, olha o pretinho que eu passei, olha a cera que eu passei, se você quiser manter, você pode levar para sua casa, um negócio de um vidro, não sei, hoje em dia... Na minha época era o Solupan eu vou te mostrar lá. Tá bem avançado o negócio. Tá bem avançado. E era o Solupan e a gente ainda não usava porque era bem tóxico, passava querosene. Pegava uma espuma de colchão, né? Era pano de... alvejado, né? Era aqueles pano branco de algodão, de saco de arroz, sei lá. Mas enfim, aí você acaba trabalhando com um modelo misto que agrega as duas coisas, né? Pode tanto controlar o seu estoque quanto... você ajudar a vender pro cliente da ponta, né? Você une as duas coisas aí e funciona. Legal. Cara, eu fiquei empolgado com o projeto. Não, eu vou te mostrar e tu vai empolgar mais, tá? É o seguinte, quais objetivos, né? Quando você olha para o negócio, mercado, quando vocês olham a curto, médio e longo prazo, aí, o que você espera do negócio, mercado? Eu acredito que... tende a ter uma consolidação em algum momento, igual você comentou, né? Principalmente operações próprias em grandes centros, né? Que é o que está começando a acontecer, né? Fusão, enfim. Mas eu acho que ainda vai ter muito para crescer, né? Ainda tem muitos pontos para crescerem. Como a gente falou, né? Tem entre 20 e 25 mil. E eu acho que tende a ir para locais públicos em algum momento. A nossa estratégia nos últimos 5 anos foi ganhar share de mercado. E agora a nossa estratégia para 2030 é a gente criar um ecossistema em volta das nossas soluções para que o nosso cliente nem pense em outra solução. Em 2021, né,
a gente cresceu muito rápido, eu comentei, a gente bateu em 10 meses a meta de 4 anos. O que aconteceu? Não sei se vocês já passaram por isso, se você já passou por isso aqui, mas tem momento que você tem que escolher entre ordem e progresso ou progresso e ordem. Exato. Né? E aí as dores são diferentes. Hoje eu diria que não que é uma escolha entre morrer e viver, porque ordem e progresso você nunca vai ter progresso. Né? Se alguém tiver, me explica. Mas eu acho que tem até uma história engraçada. Quando eu comecei a lançar os primeiros sistemas ali de vending machine, eu tinha lançado os primeiros 30 e começou a dar pau pra caramba. Né? Tecnologia dá muito problema, enfim, cliente reclamando, o negócio não funcionava, ele ia lá, pagava o café, não caía, né? E aí ligava pros meus clientes, o cliente ficava puto, ligava pra mim, enfim. E aí eu sempre tive por perto, assim, pessoas que, e eu invisto muito nisso hoje, né? Pessoas que são empreendedores, que como eu não vim do mundo do empreendedorismo, cara, eu precisava de conselhos, né? Mentores. E aí tem um grande amigo, mentor, Barbosa, que inclusive virou operador de mini mercado, né? Quando eu contei o projeto para ele, ele foi o primeiro que montou em dezembro de 2019 em condomínio residencial. Eu contei o projeto para ele, ele se empolgou, montou e acabou virando uma grande rede lá em Campinas, chama Rede Maria Gasolina. Sei. E ele conhece? Rede franquias, E ele já teve fábrica de avião, um cara empreendedor, cara, ele empreende desde quando eu nasci, né? Eu tenho 15 anos, estava falando, não é muito tempo. Enfim, e aí eu tava falando com ele, falei, cara, tá dando pau, não sei o que, eu vou parar tudo e vou melhorar meu produto, vai ficar bom, aí depois eu volto a vender, né? E aí ele falou assim, Leandro, se o primeiro avião que eu fiz voasse bem para que eu começasse a vender avião, eu nunca teria tido uma fábrica de avião. Aí eu olhei pra ele assim, eu pensei, caralho, velho. Eu preocupado que não cai o café e o cara fazia o avião, né? Aí depois ele completou, né? Falou assim, ó, você tem que vender, porque quanto mais você vender, mais gente vai usar o seu produto, mais feedback relevante de usuário mesmo você vai ter. Não é o que você imagina, é o que os caras usam, né? E você vai ter dinheiro para resolver os problemas. Então você tá unindo feedback com dinheiro, cara, aí você vai crescer. Só que você tem que ter responsabilidade, porque você vendeu, cara, então tenha peito e resolva os problemas dos seus clientes, né? Então isso foi em 2018. E aí com vending machine, eu continuei vending machine, então quando virou a chave para os mini mercados ali em 2020, eu falei, começou a dar problema pra caramba, né? Cliente reclamando. Aí eu já tinha, né? Eu lembrei, avião e tal. Eu falei, foda-se, né? Pum, 2 pés no acelerador. Só que aí o que aconteceu? Investi muito no progresso e aí virou desordem, né? E aí começou o caos, gente reclamando, enfim, cliente reclamando e a minha equipe começou a sofrer muito, né? Porque a equipe não estava preparada, obviamente, era um produto novo. E aí, gente tendo burnout, ainda para piorar, né? Vamos lembrar que era pandemia, né? Então a galera tava com medo de sair de casa, tava com medo, às vezes tinha algum parente doente, né? Então era um ambiente de estresse muito grande. E aí eu falei assim, cara, eu lembro assim, um momento que me marcou muito, tinha um funcionário nosso que era um braço direito, e a gente a gente desenvolveu um sistema que comunicava a maquininha de cartão com o leitor de código de barras, e para não vazar, era um circuito simples, né? Mas a gente queria dificultar para os concorrentes não copiarem muito rápido. Então o que a gente fez? A gente jogava uma resina no circuito para esconder o circuito. E aí era tipo assim, sábado 11 da noite ou sexta 11 da noite, e aí tava o cara lá com uma furadeira, batendo a resina, atendendo um cliente no telefone, e aquele cabelo de pandemia que o cara já não cortava faz tempo, né? Tudo pra cima, assim. Eu olhei assim e falei, cara, tem que fazer alguma coisa. Não vai dar pra ficar, né? E aí eu cheguei pro meu sócio e falei, cara, esse pode ser que a gente ganhe dinheiro e tal, mas será que esse é o ambiente? É essa empresa que a gente quer criar?
E dali a gente reuniu as pessoas-chave da empresa e fez um plano, né, que depois virou o plano B25, que era onde a gente gostaria de estar em 2025, e quais coisas a gente queria realizar até lá, né? E aí a gente escreveu 3 grandes sonhos, né? Que as pessoas que eram alinhadas à nossa cultura e trabalhavam com a gente não quisessem ir para outro lugar, e que as pessoas que estavam fora da empresa, mas estivessem também alinhadas à cultura, tivessem vontade de trabalhar com a gente. Porque a gente entendia que o empreender era muito sobre as pessoas que estavam com a gente, né? E que eram as pessoas que iam fazer a gente crescer, e era pelas pessoas que a gente estava fazendo tudo aquilo. Obviamente não é tanto romântico assim, tem que dar lucro e tudo, mas é muito sobre pessoas. E esse era o grande sonho. E por que a gente compilou tudo isso em um sonho? Porque o que surgiu quando a gente foi perguntar para as pessoas, eles queriam um ambiente agradável para trabalhar, uma remuneração adequada, incentivos profissionais, enfim, que a hora que a gente juntou tudo, falou, não, cara, o que a gente quer no fundo é que as pessoas queiram trabalhar aqui, que vai envolver todas essas coisas. E que se em algum momento alguma dessas coisas deixar de fazer sentido ou surgir uma nova, o objetivo, o sonho continua o mesmo, né? Os outros 2 era ter pelo menos 20% de receita internacional. E aí hoje a gente está presente nos Estados Unidos e na Colômbia. E a empresa valeu R$1 bilhão, porque essa meta aí de 10 meses, de 4 anos em 10 meses, teve a sorte, a boa sorte e tudo, mas também teve um pouco de, poxa, será que a gente colocou uma meta aqui, né? Será que a gente não chutou baixo? Então, o que acontece se a gente chutar muito alto, né? E é bem interessante porque isso começou a forçar a gente a pensar diferente, a ter esse pensamento mais estratégico sobre ganhar share, como se posicionar e tal. E esse primeiro grande sonho, ele aconteceu, né? Hoje, o nosso clima organizacional é fantástico, fica inclusive o convite para você ir lá conhecer. Quero ir lá, cara. Tá em Campinas, né? Em Campinas. Assim, as pessoas... eu sinto muito prazer de trabalhar lá, escuto o feedback das pessoas. Inclusive, eu estou escrevendo um livro agora que chama Cultura na Veia. E acho que esse vai ser o título do livro, né? Esse vai ser motivo de um novo podcast aqui, né? Espero que sim, cara. Vai ser um prazer estar aqui de novo. E aí, o que eu fiz? Eu tô contando as histórias e tal, e aí eu falei, pô, vai ser muito legal se a cultura são as pessoas, né? Sim. Então, deixa eu ver se alguém tem interesse em contar alguma história no livro. E aí eu mandei no nosso grupo de WhatsApp, um monte de gente se manifestou e uns 10 já falaram assim, cara, eu... quero participar e já sei que história que eu vou contar. E aí eu comecei a trocar uma ideia assim, a gente fez uma rodinha no final do dia lá quando eu mandei, e eles começaram a contar histórias. Puta, eu tava em tal lugar, eu fui fazer tal coisa, e aí você veio e me deu um feedback assim e falou do nosso valor que é Clock Builder, e aí isso mudou a minha visão sobre o processo e tal. Então, puxa, isso é muito legal, né? E mostrou o quanto a gente conseguiu enraizar essa questão da cultura. E com o marketing, a gente também começou a mostrar o que acontece dentro da empresa, e pessoas no LinkedIn, no Instagram, começam a mandar mensagem. Pô, quando tem vaga, por exemplo, vem um monte de currículo, né? De pessoas boas. Então, esse primeiro sonho, eu sinto que a gente atingiu. E aí, pensando nos próximos, assim, dei essa volta, mas agora vai fazer sentido, a renovação dos sonhos para 2030 é que os clientes que estão usando a MLabs não queiram nem considerar outra solução, e quem não usa a MLabs tenha vontade de usar e não use por algum motivo, tipo, sei lá, a franquia desenvolveu a tecnologia própria e obriga ele a usar a tecnologia própria, então ele não pode usar a MLabs. Mas mesmo assim ele tem vontade de usar porque ele entende que a nossa tecnologia Sabe aquele negócio que você chega no restaurante e aí você, cara, eu quero tomar uma Coca-Cola. O cara, não tem, mas tem Pepsi, pode ser, né? Quero ser a Coca-Cola aí dos sistemas. 2030, então tem 5 anos, a gente entende que isso vai envolver marketing, vai envolver estratégia, vai envolver desenvolvimento de produto, mas o nosso posicionamento é ser a referência no autoatendimento, né, em solução de tecnologia para autoatendimento. Então, o que a gente está visualizando, onde a gente quer estar daqui a 5 anos, né? A gente entendeu que agora era um momento de ganhar share, ganhamos, estamos bem posicionados. Agora é um momento de consolidação. A gente não quer ser mais só o maior player, a gente quer ser o principal player, a gente quer ser o player, a solução inquestionável. E aí não é vending machine, é honest market, né? É micromarket, é mercado autônomo. Esse modelo, a gente quer ser a solução referência nos próximos 5 anos.
Show, cara, show de bola, cara. Muito bom, né, Mendonça? Bom demais, cara. Parabéns aí pela história e, assim, acho que vai dar muito bons negócios e dá pra gente explorar bastante no setor de franquias, que eu acho que tem muita oportunidade boa pra ti aí, tá? Legal, Muito obrigado pelo convite. Quem quiser conhecer a AMLabs, aproveitar para deixar um aqui, recado já põe um aqui. recado aqui, ó. É amlabs, labs.ventures, né? Esse é o nosso Instagram. E o meu Instagram é @leandrovfidelis. Eu também compartilho alguns insights aí sobre empreendedorismo. Quem quiser conhecer mais aí sobre a nossa história, sobre a empresa, sobre a gente, fica à vontade em procurar a gente aí. Obrigado pelo convite, Henrique. Fiquei muito contente aqui de conhecer a sua infraestrutura, as dicas que eu peguei ali também de marketing. Foi bem legal. Obrigado aí por disponibilizar esse espaço aí para conversa. Não, conta com a gente, a porta aqui tá aberta, tá, cara? Eu brinco aqui, ó, pode chegar chutando a porteira, tá? Se quiser, já senta e já vão junto aí, tá bom? Bom demais, né? Por isso que eu falo sempre, ó, se inscreva aqui no canal, porque sempre tem um bate-papo super legal, como esse aqui com o Leandro. Nos acompanhe também nas plataformas de streaming, Spotify, Deezer. Afinal, conteúdo de qualidade para que você possa conhecer empresas, pessoas e se inspirar, né, para se empreender também. Então, continua por aqui, tem um vídeo legal aqui do lado.